Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Meu querido irmão, como é bom se sentir cuidado, amparado, ajudado por Deus em todo instante. Como é bom sentir a poderosa mão do Senhor nos tirando das situações mais difíceis da vida e nos colocando num lugar seguro. Vamos oferecer ao Senhor esse culto dessa noite. Vamos colocar diante dele tudo aquilo que vamos fazer aqui para que tudo seja recebido como louvor e honra e glória ao seu bendito nome. Vamos orar. Deus bendito, obrigado por esse tempo que estaremos aqui. Obrigado pela tua graça que nos tira, que nos livra das situações mais difíceis, do poço de lama e perdição, do lodo, do lamaçal tremendo, ó Pai, e nos coloca, nos firma sobre a rocha que é Cristo. Como é bom confiar aqui, confiar em Ti. Nós nos sentimos muito mais do que bem-aventurados. Obrigado por isso, ó Deus. Receba, ó Pai, o nosso louvor que vamos oferecer a Ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Quero convidá-lo a cantar o hino 25 do cantor cristão que fala sobre o amor de Jesus. Que grande amor, excelso amor. Então vamos louvar ao Senhor com esse fabuloso hino do nosso cenário. Que grande amor excelso que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador da vida não pegou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para ver. Ninguém pôs neve dúvida no seu tão grande amor. Mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que Como é bom louvar ao Senhor, abrir as nossas vozes, mesmo que você não tenha cantado, mas ouvir a letra, letras muito bem criadas e elaboradas com conteúdo bíblico sólido, consistente.
Vamos, irmãos, eu quero convidá-lo a intercedermos uns pelos outros nesse momento. Vamos orar pelos irmãos enfermos e também por alguns outros pedidos. Embora eu já tenha voltado no meu recesso pastoral, esse culto foi gravado em dezembro devido a algumas questões operacionais. Por isso, nós não faremos nenhum pedido em específico, a não ser orar por alguns irmãos que estão enfermos, mas orarmos também por alguns pedidos gerais, né, que nós temos relacionados à nossa igreja. Vamos orar então? Deus bendito, confiamos em Ti em todo o tempo. Colocamos diante de Ti esses pedidos, ó Pai, porque não temos outro Deus além de Ti. Não temos a quem recorrer. Tu és o único Deus soberano que se inclina para ouvir as nossas orações. Por isso, Senhor, receba, ó Pai, os pedidos, essas intercessões que fazemos diante de Ti. Abençoe, Senhor, cuide da vida da irmã Dora, que está lutando ainda com sua saúde, graças a Deus, tem melhorado a olhos vistos, mas ainda tem um tratamento pela frente. Tome essa vida em tuas mãos, a vida da irmã Janaína, obrigado pelo consolo que tu destes, estás dando ao coração dela, mas eu peço, Deus, que tu a continues abençoando no tratamento de sua saúde, na sua recuperação, da mesma forma a irmã Marilda, que ela esteja plenamente liberada do tratamento, receba alta, irmã Lourdes, da mesma forma, Pai, cuide dessas irmãs, para que tudo aconteça de tal forma que elas não tenham nenhuma dificuldade de voltar às atividades normais. Eu peço a Deus pela irmã Anacleta, pelo seu tratamento, pela sua saúde. Lembro também do irmão Manel, venha ajudá-los, ó Deus, devido à idade e às dificuldades que estão passando, Pai. Também, ó Deus, eu peço pela irmã Jaqueline, as dificuldades também relacionadas à saúde, ó Pai. Tu operastes maravilhosamente na vida dessa irmã, mas ela ainda precisa se restabelecer plenamente do mal que teve e também, ó Deus, fazer outros tratamentos. Senhor Jesus, venha abençoá-la, também nas adaptações que ela tem feito no retorno ao trabalho, ó Pai. Cuide dessa irmã, abençoe, ó Deus, esteja conduzindo essa vida. A irmã Rosilane também, abençoe, ó Deus, ajude essa irmã também nos tratamentos que ela precisa fazer, que ela está fazendo. Tome, ó Deus, essa vida, conduza também, ó Deus, para uma plena recuperação. A irmã Alcilene, ó Pai, que está fazendo exames, vai passar por uma cirurgia, ó Senhor Jesus, venha conduzi-la, fortalecê-la, ajudá-la, ampará-la, ó Pai, nesse tempo tão desafiador na vida dela e de sua família, ó Pai. Tome, ó Deus, esse coração, cuide, ó Deus, e fortaleça essa vida, ó Pai. Também, ó Deus, a irmã Janaína e seus problemas, as questões de saúde, a cirurgia que possivelmente vai passar, mas que devido à pandemia foi cancelada. Ó Pai, tenha cuidado, Pai, dessa vida, Deus, abençoe, Deus, tenha misericórdia e que a Tua graça seja derramada sobre ela. Coloco também a vida dos meus pais, que têm passado questões, problemas de saúde também, ó Deus, venha ajudá-los e ampará-los também nessa fase tão difícil da vida, ó Pai. Senhor, venho colocar também diante de Ti a nossa igreja de uma forma geral. Peço a Deus pela saúde dos membros da igreja. Nós estamos vivendo um momento diferente, em meio a uma pandemia inigualável, ó Pai, tal que nós nunca vivemos. Senhor, venha proteger os membros da igreja, cuidar de cada um, livre-os, ó Pai, desse mal, dessa doença, ó Deus, para que eles não venham a sofrer esse problema e se livrar, ó Deus, não passem, ó Deus,
pelo contágio, ou então se passarem, Senhor, eu peço que tua mão esteja cuidando de tal forma que passe de forma tranquila e que o estado de saúde não se agrave de nenhum membro da igreja, desde aqueles que são membros até os seus familiares. Ó Senhor, derrama a tua graça protetora sobre essas vidas, ó Pai. Também eu peço pelas famílias da igreja, quantos momentos de dificuldade, quantas situações, ó Deus, em que somos desafiados na nossa fé, quantos problemas que precisam ser resolvidos, o quanto o diabo tem agido nas nossas famílias, ó Pai, trazendo discórdia, trazendo também o pecado, trazendo, ó Deus, as consequências do pecado. Senhor Jesus, que essas dissensões, ó Pai, que essas questões sejam resolvidas para a honra e glória do teu bendito nome. Venha cuidar de cada família, ó Pai, da nossa igreja. Também, ó Deus, venho pedir pelos novos membros e novos convertidos, irmãos Robson, Angélica, Tiago, Vivi, ó Deus, Viviane, venha abençoar também a irmã Marilda, que ainda não passou pelo batismo. O Senhor Jesus, venha fortalecer-lhes a fé. Não permita que vacilem, ó Pai. Ampare-os, ó Deus. Ajude-os a perseverar pela tua graça. Se não for a tua graça, nós não temos como perseverar nesse mundo onde o pecado é tão abundante, onde as tentações são contínuas, ó Pai. Abençoe, ó Deus, cada um desses irmãos e ajude-os, ó Deus, a continuarem firmes no desejo de te servirem ao teu reino, serem discípulos teus e pertencerem a uma igreja. Tome, ó Deus, essas vidas em tuas mãos. Também, ó Pai, nós pedimos pelos rumos da igreja, as decisões que precisamos tomar diariamente, ó Pai. E também o posicionamento que precisamos fazer em relação à grande comissão. Ajude-nos, ó Deus, a não tomarmos nenhuma medida precipitada, que isso não seja mais um projeto, uma ideia que se esvai com o tempo, mas que cada membro seja tomado, Deus, pelo desejo, pelo espírito de ser discípulo teu e assim sendo, fazendo novos discípulos também. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a sermos a igreja que tu queres, uma igreja com visão evangelística, uma igreja com visão de mundo, ó Deus, de alcançar o mundo, uma igreja com visão missionária. Pai, venha nos ajudar-nos nesse sentido. Em nome de Jesus, amém. Nós temos um bálsamo que alivia as nossas dores, que ao ser derramado em nossos corações, nos ajuda e nos socorre em nossas aflições. Esse bálsamo é Jesus. Vamos louvar o Senhor, orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja, através desse cântico, Bálsamo de Gileade. Senhor.
quero convidá-lo agora a darmos continuidade ao estudo de Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, como eu tenho sempre falado, se você ainda não pegou sua Bíblia, dê uma corrida rápida na sua sala ou no seu quarto, então até mesmo abra o seu celular, caso você tenha esse aplicativo da Bíblia no seu celular, e abra sua Bíblia, vamos acompanhar esse estudo. É importante, irmãos, folhearmos a palavra do Senhor. Isso nos ajuda a fixarmos onde estão os livros da Bíblia, também nos ajuda a procurarmos melhor, mas também entendermos, através daquele estudo, do estudo que nós vamos fazer agora, o que aquele versículo diz, e quando nós relermos esse versículo na nossa Bíblia, quem sabe nossas lembranças serão trazidas à memória, não é? Sobre aquilo que nós vamos estudar agora. Então, pegue sua Bíblia rapidamente, nós vamos estudar Provérbios capítulo 22, continuar estudando aí. Na sua tela vai aparecer o seguinte, Provérbios 22. Você tem duas partes de Provérbios, né? Primeira parte se dividiu em 4 partes, em que você tem, ou 4 temas, né? Coisas melhores do que riquezas, que nós já vimos. Todos são responsáveis, também já vimos. Vamos ver hoje rico versus pobre. E também tem o 4º tema, que é desfechos ruins. Aí na segunda parte de Provérbios 22, que nós agrupamos em 2 partes, porque aqui os assuntos não estão separados versículo por versículo, tratados versículo por versículo, mas tratados juntos, não é? Por exemplo, no primeiro tema da segunda parte, ouvir e desfrutar a sabedoria, são 3 versículos, 17, 18 e 19. Na segunda parte, a vantagem de obter as palavras da verdade, no segundo tema, são 2 versículos, 20 e 21. E no terceiro tema, recomendações diversas, você tem os versículos 22 e 23, 24 e 25, 26 e 27, 28 e 29. Então é dessa forma que nós vamos trabalhar nessa noite pela graça de Deus. Mas vamos começar então com o versículo 7. Provérbios 22, versículo 7. Espero que todos estejam com a Bíblia na mão. Então vamos ver lá. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Meu querido irmão em Cristo, esse texto, meu irmão, e dentro desse tema que nós estamos desenvolvendo, rico versus pobre, esse texto então nos ajuda a entender e nos mostra algo que nós, na realidade, vemos no dia a dia, já algo comprovado, esse domínio do rico sobre o pobre. É algo que realmente nós encontramos diariamente na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então não é algo estranho, né, para ninguém. Nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Vemos isso de fato sendo praticado na nossa sociedade. Caminhando um pouco mais, eu gostaria de ver com os irmãos a seguinte ideia. Rico versus pobre. Então, uma figura aí, o rico domina o pobre. É basicamente isso que o texto está dizendo. A dependência financeira gera escravidão. A dívida é uma espécie de coleira que mantém prisioneiro o endividado. Irmãos, isso não é novidade para ninguém. Uma pessoa endividada,
ela se sente de fato prisioneira. Uma pessoa endividada, ela não consegue dormir bem. Ela se sente de tal forma presa e que ela vai de arrumar jeitos para se livrar dessa prisão. Agora, o rico utiliza-se desses meios para oprimir, para mandar nos pobres. Os ricos detêm o poder econômico. É aquele que toma emprestado, e normalmente vai tomar emprestado do rico, ele fica refém de quem empresta. E, na realidade, a grande opressão econômica que nós vivemos no mundo é em virtude das riquezas. Quem tem mais oprime quem tem menos. E é lógico que isso gera uma grande discussão. A Bíblia nunca disse algo contrário a alguém ser rico, ter bens, ter propriedades. A Bíblia não se refere a isso. Só que a Bíblia condena aquele que lança mão das suas riquezas para oprimir o pobre, para controlar o pobre, para fazer do pobre o seu escravo, né? Para que, de alguma forma, através do endividamento do pobre, ele possa ter alguma espécie de domínio. Irmãos, quantos ricos, na realidade, eles gostam do poder que a riqueza traz. Não tanto dos benefícios da riqueza, mas o que eles gostam mesmo é da forma como eles dominam os outros, mandam nos outros, não é? Isso traz uma sensação ilusória, mas traz de bem-estar. Traz a sensação de que alguém na vida, e na realidade, infeliz é a pessoa que precisa disso para se sentir importante ou para se sentir alguém na vida. Então nós precisamos, de fato, nós precisamos tomar cuidado com os desejos do coração. Muitos pobres, eles desejam ser ricos para que possam gozar, desfrutar dos mesmos privilégios dos ricos nesse sentido, de domínio, de mandar nos outros, não é? De se sentir importante, de ser alguém que a sociedade privilegia de uma forma ou de outra. Essa é uma mentalidade que a Bíblia não nos ensina. Por isso eu gostaria de ver com você também essa ideia aí que está aparecendo na sua tela. Muitos ricos inescrupulosos e avarentos, movidos por uma ganância insaciável, aproveitam o sufoco do pobre para emprestar-lhe dinheiro em condições desfavoráveis, apenas com o intuito de tomar com violência seus próprios bens. Irmãos, de fato não é isso que acontece. Não é isso que acontece com o pobre. Não é isso que acontece com esse tipo de gente que, na realidade, se aproveita de uma situação de alguém desfavorável para que, de alguma forma, empreste, né, dinheiro, e só que em condições tais que ela possa reaver ou pegar algum bem desse pobre, caso o pagamento não aconteça. Essa é a mentalidade do mundo. Essa é a mentalidade de muita gente, não é? que usa desses recursos para se dar bem na vida. Uma pessoa sábia é controlada em seus negócios. Ela não cede à pressão nem à sedução do consumismo. Infelizmente, meu querido irmão em Cristo, a gente sabe
que isso acontece. Tem muita gente que lança a mão, faz dívidas, porque cedeu ao apelo do consumismo. Não consegue ficar sem determinado bem ou bens, porque acha que sem aquilo não vai ficar contente. Irmão, essa questão de contentamento, eu ainda vou fazer um estudo bíblico na igreja sobre isso. Talvez quando terminarmos o livro de Provérbios, eu sei que vai demorar um tempo, nós fazermos um longo estudo sobre alguns temas interessantes e importantes. Um desses temas será contentamento. Na realidade, Paulo sempre nos orienta a nos contentarmos com o que nós temos. Jesus fala que as necessidades básicas da vida serão supridas. Porque o que nós precisamos é comer, beber e vestir. Não temos outras necessidades além dessas, ok? Então, meu irmão, em Cristo nós precisamos aprender a estarmos contentes. Nós podemos ter esse tipo de contentamento em Cristo. Se eu tenho esse contentamento em Cristo, eu não preciso ficar adquirindo coisas para que de alguma forma eu me sinta bem. Existe até distúrbios de comportamento relacionados a isso. Pessoas têm que fazer atendimento psiquiátrico, tomar remédio, porque se não consumir, ela fica desesperada, sente uma angústia interna e tem desejos de autodestruição. O consumismo, ele é incentivado. Se você ligar a televisão ou ver algum vídeo no YouTube, sempre vão aparecer programas incentivando o consumismo. A Bíblia, conforme eu falei, ela não condena a riqueza, mas ela condena o uso da riqueza para que de alguma forma a pessoa oprima o pobre. Isso é altamente condenado pela palavra do Senhor. Então, querido irmão em Cristo, querido amigo que está nos assistindo, pense bem na sua vida, pense bem que tipo de escolhas que você está fazendo e se você não está cedendo a esse apelo do consumismo, contraindo dívidas. Eu já conheci algumas pessoas que elas estavam devendo mais do que ganhavam. Não sei por que cargas d'água, algumas até, elas faziam dívidas para pagar dívidas. Isso é um poço sem fundo. Isso não fecha, não acaba nunca, não é? Então, meu querido irmão, meu querido amigo, a Bíblia nos orienta a termos cuidado. A Bíblia adverte o rico e adverte o pobre. Ao rico ele diz: não empreste com o intuito de aprisionar o pobre. E também adverte ao pobre: não contraia dívidas que você não possa pagar. Cuidado com os apelos do consumismo. Muito bem. Continuando ainda lá na sua tela, eu quero ver com os irmãos a seguinte ideia. A injustiça traz males. A injustiça traz males. Vamos ver o versículo 8. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Meu irmão em Cristo, esse versículo vem logo após o versículo 7, que nós comentamos ainda há pouco, devido ao fato de que essa atitude do rico de oprimir o pobre, utilizando de sua riqueza, é uma injustiça.
Acredite, Deus é o vingador dos pobres. Deus vai exercer juízo sobre o rico que age dessa forma. Que eu falei, a injustiça que ele comete vai trazer males contra si. Essa é a famosa lei da semeadura e da colheita. Esse é um princípio universal para todas as áreas da vida. Se nós semearmos o mal, nós não vamos colher o bem. O que você semear, você vai colher de uma forma ou de outra. Então, cuidado, o que você de fato, na realidade, tem semeado na sua vida. Eu gostaria de ver ainda na sua tela a seguinte ideia. Deus não se deixa escarnecer. Ele retribuirá a cada um, pulou aqui, né, segundo suas obras, e dará a colheita a cada um conforme sua semeadura. Meu irmão, não queira cair nas mãos do Deus vivo. Deus não se deixa escarnecer. Há muitas pessoas que agem como se essa lei ela fosse uma farsa. Há muitas pessoas que acham que vão continuar impunes. Então, conforme no caso que eu citei, no versículo 7, naquela situação, muitos ricos, eles se acham acima do bem e do mal, se acham até melhores do que Deus, e entendem que não vão sofrer a pena pelas escolhas erradas, o castigo. Deus não se deixa escarnecer. Se o rico plantar o mal, ele vai colher o mal. Cada vez mais eu acredito numa condenação eterna. Porque se você olhar bem, muitos dos malfeitores que a gente conhece, pessoas que tiraram dinheiro do pobre, desviaram dinheiro do poder público para se enriquecer, não é? Estão vivendo, como se diz, nababescamente, né? Vivendo com muita fartura em festas, ok? Em viagens. Pessoas que, devido ao propinoduto, né? Utilizam-se de propina para o exercício da corrupção, e com isso pobres morrem esperando atendimento médico, pobres não têm saneamento básico, os pobres ficam muitas vezes sem ter o que comer. Não estou falando dos preguiçosos, eu estou falando daqueles que procuram trabalho e não encontram, devido a diversas circunstâncias. Meu querido irmão, esse tipo de gente pode até viver muito bem nessa vida, mas o juízo de Deus vai chegar. Mesmo que ele ache que vai passar por essa vida, e muitas vezes até passa, mas que o juízo de Deus nunca virá, quando ele se estiver diante do Senhor, ele vai colher todo o mal que ele plantou. Fazem da sua história, ou fizeram, no caso aqui que eu falei agora, uma semeadura maldita de ódio. Com isso, eles não vão colher no dia do juízo compreensão e amor. Não vão. É lógico, irmãos e amigos, que muitos já experimentam isso nessa vida mesmo. Quantos você conhece, eu também, que tem situações melhores do que a nossa, mas que vivem numa constante falta de contentamento, numa constante infelicidade, lares divididos, filhos rebeldes, casamentos destroçados, muitas vezes pela infidelidade. Quantos há que vivem dessa forma? A graça do Senhor quer agir nessas vidas também. Deus pode perdoá-los, e Deus quer perdoá-los.
contanto que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Mas enquanto eles lançarem as sementes da maldade e da pureza, eles não vão colher o fruto da santidade. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então são advertências sérias que a Bíblia nos faz a respeito do rico, não é? Acompanhando ainda na sua tela, por gentileza, você terá o seguinte: quem semeia a injustiça colherá males, quem semeia a maldade colherá desgraça e será castigado por seu próprio ódio. Assim como não podemos negar nem alterar a lei da gravidade, não podemos também alterar as leis morais e espirituais. Então, meu querido irmão, essa é uma lei moral. O Senhor estabeleceu isso. Tão certo como a lei da gravidade. E a lei da gravidade também foi instituída, né? Foi promulgada pelo próprio Deus. Essa é uma lei física, uma lei da natureza. Tão certo como essa lei da gravidade, ou como tantas leis naturais existem, e não se pode negar nem fugir dela, também as leis morais de Deus. Não se pode negar nem fugir dessas leis morais do Senhor. Ok, irmãos? Vamos continuar então. Nós vamos ver o seguinte. Aí na sua tela você vai acompanhar agora. A generosidade é recompensada. A generosidade é recompensada. Olhe comigo, por gentileza, o versículo 9 da sua Bíblia. Versículo 9. O generoso será abençoado, porque dado o seu pão ao pobre. Interessante que, se o irmão está percebendo juntamente comigo, nós temos uma sequência interessante. Uma advertência contra o rico, o juízo que pode vir ao rico, mas também a bênção que pode vir ao rico ou ao pobre, e até mesmo ao pobre, caso haja generosidade da parte deles. A generosidade é recompensada. Vamos dar uma olhadinha ainda lá na tela que você vai aparecer aí para você. Perdão, eu fiz uma coisa aqui que eu... Ok. Você tem o seguinte. Deixa eu olhar na tela. Muito bem. A generosidade é o caminho da prosperidade. No reino de Deus você tem o que dá e perde o que retém. Muito legal isso. No reino do Senhor você tem o que dá e perde o que retém. Essa é a ilógica do mundo, para o mundo do reino, né? O mundo não entende, isso é loucura para o mundo. Quanto você mais dá, mais você tem. Agora, aquilo que você procura reter, você acaba perdendo. Essa é a lógica para Deus, ou no reino de Deus, da generosidade. Ela se aplica também a outros aspectos da própria vida. Se nós damos a nossa vida em favor de alguém, ou em favor do evangelho, não é? Nós recebemos vida também em nós mesmos. Uma vida abundante aqui nessa terra e uma vida eterna nos céus. É lógico que não temos a vida nos céus, porque nós demos a nossa vida, porque a salvação não é pelas obras. Mas nós, quando damos a nossa vida, a perseverança em doar-se
em entregar-se a Deus continuamente, constantemente até a morte, com certeza isso vai servir de referência clara ou de demonstração clara de que somos convertidos. Mas também, irmãos, existe um seguinte aspecto, conforme a Bíblia nos ensina, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando nós damos, nós somos felizes, mais do que felizes, somos abençoados por Deus com essa felicidade. Por isso, generoso é alguém que agrada o Senhor. Quanto mais ele dá, mais ele é abençoado por Deus. Quanto mais ele se entrega em favor e benefício dos outros e do reino, mais abençoado ele é. Esse é o caráter do generoso, né? Nós estamos estudando esse tema rico versus pobre. O rico, na realidade, ele é abençoado por Deus para que ele abençoe outros com a sua riqueza, de tal forma que ele abençoe outros através da sua liberalidade ou generosidade. Irmãos, Deus, graças a Deus, ele sempre dá a algumas pessoas essa capacidade de adquirirem riquezas, mas ele tem propósito nisso. Quantos irmãos eu conheço em Cristo Jesus que usam as suas riquezas para abençoar o reino, para abençoar outras vidas. E eles sempre falam, e alguns até já falaram comigo, pastor, como eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado por Deus para abençoar outros. Então, meu querido irmão, se você ainda não é rico, ou quem sabe nunca vai ser, ou se você é uma pessoa pobre, ou vive em condições modestas, não deseje ser rico simplesmente para ser importante, para se sentir satisfeito, para, de uma certa forma, controlar os outros, né? Controlar o pobre através de sua riqueza. Na realidade, você pode até desejar ser rico se você realmente pensa em usar essas riquezas em prol do Evangelho, em prol do reino, para abençoar outras vidas e para abençoar o reino de forma geral. Então, essas são atitudes importantes que nós podemos ter e fazer. Acompanhe, por favor, na sua tela também outra ideia. Quem fecha as mãos com usura, deixa vazar entre os dedos aquilo que tenta segurar. Mas quem abre as mãos para abençoar será acumulado de fartura. A alma generosa prospera, mas quem retém mais do que é justo sofre grandes perdas. O que esse texto está dizendo é o seguinte: você não tem como segurar, de fato, a riqueza. Ninguém tem como. Quantas pessoas perderam os seus bens, aquilo que lutaram para construir nesse período de pandemia, principalmente naquele período de lockdown, né? Não foi um lockdown completo, mas de isolamento social, em que muitos estabelecimentos estiveram fechados. Quantos perderam tudo? Eu lembro que quando um presidente, Fernando Collor de Mello, ele assumiu, uma das medidas que foi tomada pela economia, né, pelo ministério da época, não me lembro se era economia, se era o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, foi, como é que se fala mesmo? A palavra é lançar mão, mas não é lançar mão, é outra palavra técnica, confiscar. Confiscar o que tinha na poupança. Irmãos, quantos se mataram quando perderam tudo aquilo que tinham guardado na poupança? Muitos se mataram devido a isso, porque a sua confiança estava nisso, a sua alegria estava nisso. Mas isso também é uma ilustração interessante. Aqueles que acham que podem segurar as riquezas,
e acham que podem, com sua própria força, manter a sua riqueza, muitas vezes vai ver essas riquezas se esvaindo entre os dedos, porque uma riqueza amaldiçoada, ela se perde. O crente, ele não está isento dos reveses da vida. O crente até pode ter um bom negócio e, devido a uma situação econômica, ele perder tudo. Mas como o seu contentamento não está nas riquezas, está em Jesus, Jesus é o seu contentamento, ele passa pelas situações de forma diferente do que aqueles outros que não são generosos, não são liberais e com isso sofrem demais quando perdem as suas riquezas. Vamos ver o texto de Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 a 10, que ilustra muito bem isso. Deuteronômio 15, versículos de 7 a 10. Vamos abrir a Bíblia lá. Vamos dar uma chegada lá em Deuteronômio 15, de 7 a 10. Olha que texto interessante. Na minha Bíblia está como subtítulo, né? Esse subtítulo não faz parte da Bíblia, foi inserido depois, através por comentaristas da Bíblia, né? Mas é um subtítulo que orienta, né? Que fala um pouco do que o texto quer nos dizer. Leis a favor dos pobres. Leis a favor dos pobres. Então vamos ver o texto bíblico. Versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, ele deixa isso muito claro que veio do Senhor, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que falta, quanto baste para a sua necessidade. Então Deus está olhando aqui, fazendo leis criando leis para aquele povo que estava lá naquele deserto, ao pé do monte, ouvindo a leitura da lei por Moisés, lá feita por Moisés, e Moisés está escrevendo aqui a lei de Deus, né, que vê o povo através de Moisés. Eu acho que é melhor falar assim. Moisés está lendo aqui essas recomendações, né? Então, se não tiver algum pobre na sua cidade, não feche a mão. Na verdade, abra a sua mão com liberalidade e empreste a ele tudo aquilo que for necessário para satisfazer a sua necessidade. Versículo 9. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. A lei determinava o seguinte, que próximo ao 7º ano, que é o ano do jubileu, todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Então o que Deus está orientando aqui é o seguinte, olha, rico, mesmo que o ano do jubileu esteja próximo, você deve estender ao pobre e emprestar a ele, não é? Para que ele tenha suas necessidades atendidas. E mesmo que você venha a perder, que o pobre não te pague antes de chegar esse ano do jubileu, quando as dívidas serão perdoadas. Como diz um adágio antigo, né? Quem ajuda o pobre empresta a Deus, não é? Isso é um ditado, né? Que se dizia antigamente, mas o que Deus está dizendo é o seguinte, rico, você que tem condições, abençoe o pobre, porque eu te abençoei, eu te dei uma cidade, você não conquistou, eu te dei isso. E eu te dei isso de tal forma que agora você pode ajudar alguém na sua cidade.
porque senão ele vai clamar contra ti e, e vai haver sim pecado em ti. O pecado, aquilo que ele disse a respeito de você, vai ser fato, e eu vou encontrar pecado em ti. E ai daquele onde Deus encontra o pecado não perdoado, não confessado. Versículo 10. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus. Desde que Provérbios está dizendo que o generoso será abençoado. Olha só de onde vem esse princípio bíblico. Em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. O Senhor está dizendo o seguinte: quanto mais você for generoso, mais eu irei te abençoar. Irmãos, sabe como que Deus atende o pobre? Através de outras pessoas. E normalmente de pessoas que têm condições, maiores condições de ajudar. Na minha vida, eu tenho visto pessoas que muitas vezes não têm tantas condições assim, mas sempre levantam algum jeito de socorrer e ajudar alguém mais necessitado do que ela ou do que elas. E Deus abençoa. Não vai faltar nada. E Deus vai dar o sustento. Deus vai dar condições para o trabalho. Deus vai abrir portas para que o sustento seja alcançado. Irmãos, que coisa maravilhosa. Como é bom ser alvo da bênção do Senhor. Seja alvo também da bênção do Senhor através da sua generosidade. Que o Senhor te ajude nesse aspecto também da sua vida. Vamos então para o último versículo que você vai encontrar aí na sua tela. O último versículo, então. Você tem o seguinte: a opressão do rico o fará empobrecer. A opressão do rico o fará empobrecer. Vamos ler, irmãos, o versículo 16. Provérbios, vamos voltar lá para Provérbios 22, versículo 16. O texto bíblico nos diz o seguinte: o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Da mesma forma como o texto anterior, versículo 9, disse que o generoso é abençoado pelo Senhor, aqui o texto está dizendo que aquele que oprime o pobre, ou que dá ao rico, o que dá ao rico normalmente dá com segundas intenções, mas aquele que age dessa forma estará debaixo da maldição, ele vai empobrecer. Então ele precisa tomar muito cuidado com essa atitude. Vamos continuar vendo aí na tela. Deus é justo e não tolera a opressão. Deus é santo e não pode contemplar o mal. Agir com violência contra o fraco para oprimi-lo é um assinte à justiça divina. Então, meu irmão, Deus, ele não tolera o mal. Ele não vai deixar passar em branco aquele que lança a mão da opressão, daquele que lança a mão da injustiça. Pela sua santidade, pelo seu próprio caráter, ele não pode contemplar o mal e ficar alheio ao que está acontecendo. Irmãos, Deus vai fazer a sua justiça contra o pobre, contra o injustiçado. Quantas vezes temos visto governos, temos visto os poderes agindo de forma contrária
e para beneficiar ricos. Deus é justo e a sua justiça vai agir no tempo certo. Ele não vai tolerar a opressão ao pobre. A justiça divina não vai faltar. Então, oprimir o pobre para saquear os seus bens, a fim de ajuntar tesouros que na realidade foram conquistados através do pecado e da iniquidade, fazer isso é provocar a ira de Deus sobre a sua vida. Por isso, tome cuidado nas decisões que você toma. Mas também é causa de pobreza sonegar ajuda ao necessitado e entregar nas mãos dos ricos aquilo que poderia aliviar o sofrimento dos pobres. Meu querido irmão em Cristo e amigo que está nos assistindo, essa é uma realidade também que nós precisamos destacar. Não somente aquele que oprime o pobre para saquear-lhe os bens, mas também aquele que, tendo condições, tendo riquezas, só nega ajuda ao pobre. Eu fico assim impressionado. Via de regra, nem sempre, glória a Deus por isso, mas via de regra, quem mais estende a mão a ajudar os necessitados são pessoas que não têm tantos recursos, não têm recursos em abundância. O que o texto está dizendo é o seguinte, que na realidade esse tipo de gente também é amaldiçoado pelo Senhor. A pobreza virá, sofrerá o dano, a consequência dos seus atos. Muitos até tiram do pobre para entregar aos ricos aquilo que poderia ajudar o pobre na sua necessidade. Irmãos, que coisa absurda! Mas isso não é algo que está distante de nós. Na realidade, temos visto isso ano após ano, né? O que tem acontecido principalmente nas esferas governamentais. A riqueza desonesta, aquela que é construída através do pecado, né, pela corrupção, ela é maldita. Então você que está me ouvindo, quem sabe isso vai chegar no seu coração, de repente você será um político ou é um político, você que às vezes detém o poder decisório, se você está fazendo algo com o intuito de poder ou de riqueza, acredite, essa sua ação é maldita, essa sua atitude é maldita. E Deus não se deixe escarnecer. Mais cedo ou mais tarde, você terá que pagar por essa decisão, por isso que você está fazendo. Acompanhe, por gentileza, aí mais uma vez. Porém, a riqueza granjeada com a bênção de Deus e com o trabalho honrado deve ser repartida com os necessitados. Meu irmão, que coisa, que princípio interessante, que coisa fabulosa do Senhor. O Senhor supre alguns com bênçãos, proporciona a alguns o trabalho honrado para que tenham condições de atender aos necessitados. Eu não sei quanto a você, normalmente, eu e você, nós trabalhamos, envolvemos tempo, né, no trabalho, buscando ter coisas melhores para nós mesmos. Não que isso seja um problema grande, mas o mal está em nós almejarmos somente isso. Agora, quando você, através do seu trabalho, você abençoa
outras pessoas, você almeja até ter condições melhores para abençoar outras pessoas, Deus vai estar nisso. Deus vai te abençoar. Quantas vezes, irmãos, eu recebo um telefonema pedindo ajuda para alguma instituição? Aí eu falo assim, olha, eu tenho ajudado já uma instituição. Essa ajuda, alguns anos atrás, eu realmente dava uma ajuda direta, mas agora eu entendi o seguinte, não que eu não possa fazer isso, se Deus quiser, farei. Mas eu entendi que nesse tempo que eu estou vivendo, eu preciso abençoar a minha igreja com a minha oferta. Porque ao abençoar a minha igreja com a minha oferta, a igreja terá condições de abençoar outros. Ao abençoar a minha igreja com a minha oferta, a minha oferta somada com as ofertas de outros irmãos, nós podemos ter um alcance maior e abençoar outros, não é? Atender outros com as suas necessidades. Não é? Então Deus dá bênçãos, irmãos, para que através daquilo que Ele nos dá, nós podemos suprir aqueles que estão passando por alguma necessidade e nada tem, que nós possamos ser o braço da misericórdia divina estendida aos aflitos. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a sermos tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos, a termos tudo aquilo que Ele quer que nós tenhamos, mas nisso tudo, ou isso tudo, para a glória de Deus e para que possamos abençoar outros. Amém? Vamos orar então, depois eu gostaria de dar um aviso. Deus bendito, obrigado, Deus, por esse tempo que tivemos juntos aqui, te louvando, cantando louvores, orando e ouvindo a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos o tipo de crentes que tu queres que nós sejamos, de servos teus. Senhor, se for do teu agrado, da tua vontade, dar prosperidade para o teu povo, que isso venha, não simplesmente para proveito próprio, mas para que possamos abençoar outros através das dádivas das tuas mãos. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um último aviso, irmão, não se esqueça de fazer a sua inscrição. Nós temos um limite máximo de pessoas que podem estar no templo, nos horários de culto. Então não se esqueça de dar o seu nome lá para o culto da manhã ou para o culto da noite. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz debaixo da sua preciosa presença. Amém. Com graça me perdoou, alto preço pagou, Cristo por mim na cruz, foi por amor, maior prova de amor, mesmo sem